Oi, meu nome é Matheus Lopes, eu sou estudante aqui do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na UniCZ. Eu estou aqui para apresentar um pouco do meu projeto de extensão curricular com o tema de Informática para Todos. Com uma pesquisa que eu fiz, que eu consegui chegar à conclusão, o foco do meu trabalho vai ser sobre o pessoal da minha idade com dificuldade ao uso de um programa, que é o pacote Office, no caso um pacote completo, não é só um programa em si. E eu vou falar um pouco dele, sobre algumas necessidades, no caso também sobre o que é o pacote Office e apresentar sobre alguns temas, alguns tópicos, alguns programas mesmo desse pacote. Então, para começar, temos aqui nosso tema, que é Informática para Todos, e seguindo aqui temos um outro slide com a informação do que vai conter nessa apresentação, que é o seguinte: aqui vai conter o que é o pacote Office, para que serve cada programa e por que aprendê-lo a usá-lo faz toda a diferença. Eu vou conseguir abordar um pouco desses tópicos aqui, nessa aula mesmo aqui, que eu vou apresentar. E vamos começar então. Aqui temos uma pergunta, que é o que é o pacote Office, que eu acredito que é uma das perguntas mais importantes, cruciais aqui desse trabalho, para conseguir ter a conclusão aqui dele. Aqui temos uns tópicos que no caso, uns tópicos não. Temos a informação que o pacote Office, que é da Microsoft, ou conjunto de programas desenvolvidos pela Microsoft, que serve para realizar diversas tarefas no computador, principalmente no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. Ele inclui ferramentas para escrever textos, fazer planilhas, criar apresentações, enviar e-mails, organizar dados e muito mais. Então vai ser basicamente isso mesmo que eu vou apresentar aqui. Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro é o Word, que eu uso bastante no meu trabalho, que eu comecei agora recentemente no Hospital das Clínicas. A gente usa bastante ele para fazer memorando, para fazer informação e para conseguir colocar algumas informações guardadas. O que é basicamente o pacote Office, no caso o Word, é basicamente um sistema que a gente consegue fazer anotações neles. No caso, a gente consegue fazer algumas anotações para conseguir guardar algumas informações, fazer gráficos também, e consegue deixar alguma coisa mais formatada também, um texto mais formatado. E ele contém bastante opções e diversidades. Mas aqui eu só vou apontar mesmo o que significa ele e o porquê ele é tão importante nesse pacote completo do Office. Word, que é o editor de textos, e os três tópicos que tem aqui são criar currículos, cartas de trabalho, escolares e relatórios. Outro tópico é organizar textos com títulos, sumários e formatação profissional. E o outro é revisar ortografia e gramática automaticamente, que ele é bem importante mesmo para essas questões de escrita. Agora, no caso, vamos avançar um pouco, que temos sobre o Excel, que é basicamente uma tabela de planilha, uma planilha em geral, que a gente consegue fazer algumas questões como soma, algumas contas matemáticas e conseguir fazer algumas organizações sobre uma tabela mesmo, de funcionamento assim mais interno, ou pode ser com empresas, pode ser para alguma organização de estudos, e aí fica ao seu critério mesmo. Mas aqui tem alguns tópicos que são como fazer cálculos de orçamento, controle de gastos de tabelas, criar gráficos para visualização de dados, e outro que é analisar a informação com fórmulas e filtros, que é basicamente o que eu disse. Dá para você fazer algumas formatações para conseguir fazer alguns cálculos, algum orçamento que você deseja fazer para sua empresa ou para si próprio mesmo, como deixa eu pegar um exemplo aqui. Você quer fazer alguma conta sobre quanto que você gasta no mês, você consegue deixar o tipo de despesa, o valor, e também consegue fazer uma conta bem breve com esse programa aqui. Agora temos o próximo da lista, que é o PowerPoint sobre apresentações. Nessa apresentação aqui em si, eu não estou usando o PowerPoint, estou usando o Canva. Por conta mesmo que eu acredito que seja um pouco mais fácil para mim. Mas o PowerPoint, ele tem algumas funções que são importantes de apresentação, como algumas citadas aqui nos tópicos, que são criar apresentações visuais para reuniões, trabalhos e aulas, usar imagens de texto, ortográficas e vídeos para reforçar a mensagem. A outra é aplicar a transição animada para deixar o conteúdo mais dinâmico. Então, ele é bem importante mesmo para essas questões de apresentação. Como eu estou aqui apresentando, na mesma função, ele é bem importante para que alguém consiga passar alguma mensagem, ou mesmo por
slide assim como eu estou passando, ou por imagem mesmo, como em uma introdução à minha empresa, por exemplo, alguma apresentação sobre um trabalho e tudo mais também. Ele é bem importante para esses quesitos em si. Agora vamos para o próximo, que é sobre o Outlook, e-mails e agenda. Eu vou colocar aqui, no caso, vou ler os tópicos que eu coloquei e depois eu vou apresentar algumas coisas aqui que eu deixei separado. Primeiro tópico, enviar e receber e organizar e-mails profissionais e pessoais. Segundo tópico, marcar reuniões e compromissos com lembretes. E o terceiro tópico é criar pastas e assinaturas personalizadas, que realmente no caso ele serve como um aplicativo de gestão de mensagens e tudo mais também. Mas o que eu queria apresentar aqui que eu deixei guardado é o seguinte: o Outlook, mais do que é um e-mail, com ele é possível organizar sua agenda, marcar compromissos e separar mensagens importantes por pastas. É basicamente como se fosse um e-mail mesmo, tendo a sua gestão um pouco mais atualizada sobre essa questão de conversa em si. Aqui também tem como separar mensagens importantes por pastas. É muito usado no ambiente corporativo, a quem busca mais organização no dia a dia. É como se fosse um Teams também, que ele consegue ter essa comunicação mais direta sobre os funcionários da empresa, que é bem útil para o dia a dia de uma empresa mesmo, ou de alguma organização mais interna, e aí ele acaba se tornando útil para esse tipo de pessoa que quer fazer esse tipo de comunicação mais interna e também quer conhecer um pouco mais sobre esse pacote Office em si. Agora vamos para o próximo tópico, que é o OneNote, bloco de notas e anotação digital. Aqui os tópicos então são ideais para fazer anotações rápidas e organizadas. Segundo tópico é permitir adicionar textos, imagens, áudios e links em um só lugar, muito usadas por estudantes, professores e equipes de trabalho. Sincroniza com celular, tablet e computador automaticamente. Então, basicamente, ele é mesmo essa questão do bloco de notas, como eu informei, só que uma questão mais digitalizada para o computador. Então, ele tem essa função aí exclusiva. Agora, o Access Banco de Dados, realmente, como ele é um banco de dados mesmo, tem algumas informações aqui que eu deixei, que ele é mais usado por profissionais mesmo de TI, que realmente tem um olhar mais amplo sobre essa questão de bancos, por ser um lugar mais seguro também e ser um lugar mais confiável. Aqui eu vou ler os tópicos também, que é usado para criar e gerenciar grandes volumes de dados, como é mais seguro, permite registrar, consultar e relacionar informações com eficiência. É recomendado para quem precisa de controle mais avançado, estoques, cadastros, relatórios complexos. E também ele é mais utilizado por empresas e profissionais de TI ou administração. Na minha empresa, como administração, a gente não usa muito, mas acredito que por parte da TI mesmo, ela fica um pouco responsável por isso. E aqui também tem um ponto crucial, que é sobre o porquê que é importante você aprender esse pacote Office mesmo, né? Que realmente é uma coisa que gera bastante dúvidas, por que eu devo aprender, por que não. Que realmente é uma coisa que pra mim na minha vida ajuda bastante, ajuda cotidianamente. Como eu sei bastante sobre essas questões, para me manter no meu trabalho é bem mais fácil, por conta que, como eu sei de algumas funções que realmente eu posso ajudar os outros colaboradores, a gente consegue ter uma troca de comunicações e uma troca de informações também. Então acredito que por parte de mim isso é bem útil. Mas eu separei alguns tópicos também que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: é exigido na maioria das empresas, na minha também foi sugerido, e facilita a organização e produtividade, ajuda nos estudos em trabalhos escolares ou acadêmicos. Como eu mencionei, todas essas plataformas aqui no caso, elas podem servir no caso para tanto fins empresariais como acadêmicos também. Você pode buscar acabando criar uma rotina de estudos ou algo do tipo, para deixar suas informações mais guardadas assim, por exemplo no Word ou no Excel mesmo, que você consegue criar uma tabela com essa rotina de estudos. Então isso é um ponto crucial, que ele é bastante importante. Também tem o último tópico, que serve para uso pessoal, como controle financeiro, listas e planejamento. Então realmente ele é bem crucial para todos os públicos que conseguem se atualizar assim nessa questão mais digital. Como o mundo está atualizado todo dia, realmente é bem importante você se manter atualizado sobre essas tecnologias do momento. E é uma coisa que realmente vai facilitar bastante o seu cotidiano, não só numa empresa, mas também como na vida pessoal e em estudos, como eu informei. Então acredito que é isso. Muito obrigado pela participação e pela visualização.
Agradeço muito pela presença. Tchau, tchau.